Increasingly, the Big Bang's predictions are being contradicted by better and better data. O telescópio espacial James Webb tem proporcionado uma série de observações marcantes que estão redefinindo nossa compreensão do universo. Nesta exploração, vamos adentrar as profundezas do cosmos, guiados por essas descobertas fascinantes que abrangem 3 áreas distintas e igualmente emocionantes. Primeiramente, adentraremos os berçários estelares e discos de poeira cósmica. Esses locais intrincados, onde estrelas e planetas nascem, foram iluminados pelas capacidades únicas do James Webb em observações infravermelhas. Suas imagens detalhadas revelam processos anteriormente ocultos, contribuindo para nossa compreensão das complexas trajetórias de formação estelar. Em seguida, viajaremos até a nebulosa do Caranguejo, uma remanescente de supernova que continua a desafiar nossos conhecimentos sobre explosões estelares. Com o auxílio do James Webb, mergulharemos nas entranhas dessa nebulosa, desvendando mistérios sobre a natureza das estrelas de nêutrons e a disseminação de elementos cruciais no cosmos. Por fim, exploraremos o intrigante mundo das anãs marrons, objetos celestes que se encontram na fronteira entre planetas gigantes e estrelas anãs. As observações detalhadas do James Webb estão redefinindo nossa compreensão desses enigmáticos corpos celestes, expandindo nossa compreensão sobre a diversidade de sistemas estelares em nossa galáxia e além. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Observações significativas do JWST. O telescópio espacial James Webb já fez várias observações significativas que estão aprofundando nossa compreensão do universo. Uma das áreas em que tem se destacado é na observação de berçários estelares e discos de poeira, os locais de formação de novas estrelas e planetas. Estes berçários, cheios de gás e poeira cósmica, são onde as estrelas jovens começam a sua vida. O James Webb é capaz de penetrar essas densas nuvens de poeira com sua capacidade de observação infravermelha, fornecendo imagens detalhadas dos processos que estão acontecendo dentro desses berçários cósmicos. Ao observar essas áreas, os astrônomos podem compreender melhor como as estrelas e os sistemas planetários se formam. O James Webb também tem observado estrelas recém-nascidas, algumas das quais estão cercadas por colunas brilhantes e jatos de gás. Esses jatos, conhecidos como fluxos bipolares, é um dos primeiros estágios da formação estelar, quando a estrela ainda está acumulando massa de seu entorno. Essas observações ajudam os cientistas a entender melhor o processo de nascimento estelar, incluindo como o momento angular é distribuído e como as estrelas jovens evoluem. Além disso, o James Webb forneceu novas informações sobre a nebulosa do Caranguejo, o remanescente de uma supernova que foi observada na Terra em 1054. Dentro desta nebulosa encontra-se uma estrela de nêutrons, que é o núcleo denso e colapsado da estrela original. A nebulosa do Caranguejo é particularmente interessante porque continua a emitir radiação poderosa, permitindo aos cientistas estudar detalhes da explosão da supernova e da física das estrelas de nêutrons. O James Webb pode observar as estruturas complexas dentro da nebulosa, fornecendo informações sobre como a matéria e a energia são distribuídas em tais eventos cataclísmicos. Descobertas em discos de poeira e formação estelar. As descobertas feitas pelo telescópio espacial James Webb em discos de poeira e formação estelar representam avanços significativos em nossa compreensão de como a vida pode surgir no universo. Os discos de poeira ao redor das estrelas, conhecidos como discos protoplanetários, são áreas ricas em gás e poeira onde planetas, luas e outros corpos celestes se formam.
Estudos conduzidos pelo James Webb revelaram a presença de ingredientes essenciais para a vida, como água, amônia e compostos orgânicos nesses discos. Estas descobertas são cruciais, pois sugerem que os blocos de construção da vida podem ser comuns em todo o universo, potencialmente levando à formação de vida em outros sistemas solares além do nosso. Interessantemente, essas observações também desafiam a crença anterior de que a intensa radiação de uma estrela jovem destruiria essas moléculas orgânicas delicadas antes que elas pudessem ser incorporadas em planetas em formação. Em vez disso, as observações do James Webb sugerem que, sob certas condições, a radiação estelar pode realmente desempenhar um papel na criação de complexos compostos orgânicos. Isso pode acontecer através de processos como a fotodissociação, onde a radiação estelar quebra moléculas maiores em componentes menores, que podem então se recombinar em novas formas, incluindo moléculas orgânicas complexas. Essa ideia revolucionária de que a radiação estelar pode contribuir para a formação de blocos de construção da vida sugere um mecanismo pelo qual a vida poderia surgir em uma variedade muito mais ampla de ambientes do que se pensava anteriormente. Isso expande significativamente as zonas potenciais de habitabilidade ao redor das estrelas e aumenta a possibilidade de encontrar vida em algum lugar além da Terra. Além disso, entender a formação e a composição desses discos de poeira não é apenas importante para a busca por vida, mas também fornece insights valiosos sobre o processo de formação de sistemas planetários, incluindo o nosso próprio. Ao estudar como os discos evoluem e interagem com sua estrela-mãe, os cientistas podem aprender mais sobre como a Terra e outros planetas do nosso sistema solar vieram a ser. Investigação de supernovas e seus restos. A investigação de supernovas e seus remanescentes é um campo de estudo vital na astrofísica, oferecendo insights sobre a morte das estrelas, a formação de elementos químicos e a evolução das galáxias. Supernovas são explosões estelares cataclísmicas que ocorrem durante as últimas fases da evolução de uma estrela, liberando uma quantidade imensa de energia e iluminando galáxias inteiras. O estudo de supernovas e seus remanescentes, como a conhecida Cassiopeia A ou Cópia A, tem sido transformado pelo Telescópio Espacial James Webb e outros observatórios. Cassiopeia A é um dos remanescentes de supernova mais estudados e está localizado na nossa própria galáxia, a Via Láctea. É o resultado de uma explosão de supernova que ocorreu aproximadamente no século XVII. Com o James Webb e outros telescópios, os cientistas podem observar a composição detalhada e o comportamento de Cassiopeia A, analisando as camadas de material expelidas pela estrela. Isso inclui a observação de elementos pesados como ferro, níquel e outros, que são sintetizados no núcleo de estrelas massivas e dispersados pelo universo através de explosões de supernova. Uma das grandes revelações proporcionadas por observatórios modernos, incluindo James Webb, é a capacidade de observar estruturas dentro das conchas internas de remanescentes de supernova que antes eram invisíveis. Essas estruturas podem incluir filamentos, bolhas e outros complexos padrões de material. Ao estudar essas estruturas, os astrônomos podem entender melhor os processos físicos que ocorrem durante a explosão da supernova e como essas explosões afetam o meio interestelar ao redor. Essas observações não são apenas importantes para entender a física das estrelas moribundas, mas também têm implicações mais amplas para a astrofísica. Por exemplo, a forma como os elementos são dispersos por supernovas afeta a formação de novas estrelas e planetas, contribuindo para a química cósmica que pode levar à vida. Além disso, as ondas de choque das supernovas podem desencadear a formação de novas estrelas ao comprimir nuvens de gás interestelar próximas. Descoberta de anãs marrons e fronteiras entre planetas e estrelas. A descoberta e estudo de anãs marrons representam um campo intrigante na astrofísica moderna.
explorando as fronteiras tênues entre os maiores planetas e as menores estrelas. Anãs marrons são objetos celestes que são maiores do que os maiores planetas, mas não possuem massa suficiente para sustentar fusão nuclear de hidrogênio em seus núcleos, um processo que define estrelas como o nosso Sol. O telescópio espacial James Webb está avançando significativamente nossa compreensão desses objetos misteriosos, empurrando os limites do que sabemos sobre a menor massa que uma estrela pode ter. O James Webb, com suas capacidades de observação infravermelha avançadas, permite que os astrônomos observem anãs marrons com detalhes sem precedentes. Isso inclui a capacidade de estudar suas atmosferas, composições e até mesmo condições climáticas. Essas observações são fundamentais para entender a formação e evolução desses objetos e ajudam a esclarecer se eles se formam mais como estrelas ou como planetas. Um dos desafios na astronomia tem sido distinguir entre grandes exoplanetas e anãs marrons. Esta distinção é crucial, pois nos ajuda a compreender melhor os processos de formação estelar e planetária. Anãs marrons são frequentemente encontradas flutuando livremente no espaço, não ligadas a uma estrela hospedeira, o que sugere um processo de formação mais semelhante ao das estrelas. Por outro lado, algumas anãs marrons orbitam estrelas em sistemas semelhantes aos planetas. Compreender essas relações e características ajuda os cientistas a desvendarem os mistérios da formação cósmica e evolução. A pesquisa sobre anãs marrons também tem implicações significativas para a busca por vida fora do nosso sistema solar. Ao entender melhor as condições em anãs marrons e em seus possíveis sistemas planetários, podemos ajustar nossa busca por planetas que possam abrigar vida. Além disso, estudos de anãs marrons também informam sobre os processos atmosféricos e climáticos em uma ampla gama de condições, ampliando nossa compreensão de fenômenos planetários em geral. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!